Na minha casa todos podem entrar. Os pobres não? Esse é o Gabriel, que muitos já conhecem, fundador da Comunidade dos Viventes e do projeto Casa Vincular. E ele vai falar um pouquinho pra gente que é a doação em pessoa. Como surgiu a ideia até você começar essa atitude e ir para a prática? Então, Grazi, há exatos 5 anos, e nós estamos comemorando isso agora, eu estava voltando para o antigo centro da Comunidade dos Viventes, e quando eu me aproximei, eu vi um rapaz que estava pulando o muro da nossa casa. Eu, obviamente, me assustei com aquilo, mas pedi para ele parar. Ele parou, voltou atrás. E aí eu perguntei a ele por que ele estava pulando o muro. E ele não teve cerimônia. Ele me disse que iria invadir a casa para roubar alguma coisa porque estava com fome. Eu pedi a ele para não fazer isso, obviamente. Entrei na casa, peguei alguma coisa que nós tínhamos de doação, entreguei a ele e ele foi embora. Você Quando eu ficou com voltei, medo? Não fiquei com medo porque, como há muitos anos, eu e os membros da Comunidade dos Viventes estamos procurando fazer essa experiência de cristianismo na prática, então a gente de alguma forma acabou entrando nesse mundo, nesse universo que muitas vezes é desconhecido de tantas pessoas. Por causa disso, por causa da nossa experiência espiritual, de evangelho, de cristianismo, de fé, eu voltei para o centro da Comunidade dos Viventes, mas tive a impressão de que como se o próprio Deus me dissesse interiormente: será que eu preciso invadir a sua casa para ter espaço nela? Será que eu preciso invadir a sua casa para ter espaço nela? E aquilo ficou me incomodando profundamente. E eu percebi, na minha casa todos podem entrar, os pobres não. Então eu reuni os membros da comunidade, reuni os voluntários do Vincular e disse a eles: hoje uma pessoa ia invadir a nossa casa, ela foi embora, mas eu tenho a impressão de que Deus está nos dizendo que Ele não pode mais precisar invadir a casa das pessoas para se alimentar. Vamos nos reunir, fazer um grande movimento para nunca mais ninguém precisar invadir a casa de ninguém. Nunca ninguém mais vai precisar pular o muro para comer. E daí surgiu a Casa Vincular. A Comunidade Viventes, resume para mim um pouquinho. Como que iniciou esse que também era, Sim, já é um início sim, do sim, projeto Casa sim. Vincular, né? Porque é um braço. Isso, exatamente. A Comunidade dos Viventes, engraçado porque também esse ano nós estamos comemorando 15 anos. A comunidade surgiu de uma pergunta: qual é o maior sonho pelo qual eu posso dar minha vida? Eu me fazia muito essa pergunta. Desde pequeno eu sempre tive muito medo de passar nulo pelo mundo. Tinha um grande receio de passar nulo pelo mundo, que a minha vida não tivesse significado e sentido. E aí eu tive a impressão de que a minha vida tinha muitos projetos. Estudar era um bom projeto, ter um bom emprego era um Todos bom projeto. pessoais. Isso, tudo muito pessoal. Mas qual é o sonho pelo qual eu gostaria de dar a minha vida? E eu tive a impressão de que o maior sonho que eu poderia procurar viver e realizar era procurar viver hoje como aquele homem de 2000 anos atrás que transformou a história da humanidade. Então, o grande sonho da minha vida e dos membros da Comunidade dos Viventes é esse: procurar viver como Jesus viveria nesse mundo de hoje. Nós queremos, Grazi, trazer Jesus para o ônibus. Nós queremos colocar Jesus na faculdade. Nós queremos colocar Jesus na fábrica. A verdadeira prática Isso, da empatia. exato. Né? Não E é aí, só claro, a que é falada, mas a isso. que é praticada. Isso. E aí, nesse caso, quando nós procuramos viver como esse homem, surge tudo isso que você está dizendo. Empatia, solidariedade, generosidade, doação, como você disse. Por E isso a Casa vínculos, Vincular. né? Isso. As pessoas não estão vendo, mas essa pequena multidão de pessoas aqui, nesse momento, está fazendo essa experiência. Como Jesus faria nesse momento? Como Jesus amaria nesse momento? Essas pessoas estão fazendo isso agora. E eu acredito que você deve ter, acredito não, eu tenho certeza, que você viu e presencia histórias super difíceis, né? Sim, sim. É difícil dizer uma que você contou uma que te marcou, que deu início a outras histórias, né? Isso. Mas você tem uma especial assim para contar pra gente? Sim, sim.
Um dia, na Casa Vincular, eu poderia, como você disse, contar várias histórias. Uma agora que eu me lembro, para mim foi muito forte, antes da comunidade, antes do Vincular, foi andando de madrugada pelas ruas do Recife, ajudando catadores de lixo a catar lixo. E um dia, catando lixo com um deles, ele dá um grande grito, tira a mão do lixo e tem uma ratazana presa na mão dele. E ele balança a mão com muita dor, gritando muito, ela vai embora e ela tinha tirado um pedaço da mão daquele homem. Veja, é uma cena que você nunca mais esquece. É impossível sua vida permanecer do mesmo jeito quando você vê um homem que está procurando no lixo comida e a sua mão, uma parte da sua mão é arrancada, é decepada. Anos depois, estou eu agora na Casa Vincular, com alguns membros da comunidade, alguns voluntários do projeto. Chega um atendido, que nós ainda não conhecíamos, é a primeira vez dele. Nós estamos juntos e, de repente, olhando para o lado, nós vemos essa mesma cena, um outro homem, essa mesma cena, um homem dentro da Casa Vincular, vasculhando o lixo, procurando comida. Nós imediatamente corremos até ele e nós dizemos a ele, aqui na Casa Vincular, você não precisa procurar no lixo a sua comida. Daqui a pouco, no seu prato, terá uma comida quentinha feita para você. Veja, essas são as pequenas transformações que nós vamos fazendo para que nós não naturalizemos mais ninguém passando fome. Você disse que é impossível uma pessoa presenciar isso e não mudar. Isso. É possível. É possível que a pessoa presencie e não mude nada, porque eu acho que hoje em dia a gente está vivendo em tempos estranhos, onde, como você disse, as pessoas naturalizam, né? Isso. Acontecimentos assim, pessoas, como até a gente conversou há pouco tempo com a Dani, Isso. e ela disse que ninguém enxerga ela. Exato. Né? Que a Casa Vincular, aqui, ela é vista Exato. como uma pessoa que tem necessidades básicas, como alimentação, banho. E é justamente por isso que a gente está aqui, né? Para a gente chamar vocês para sair desse lugar de naturalizar acontecimentos como esse e como tantos outros que a gente vê diariamente. Isso. Eu tenho a impressão, Grazi, de que a gente precisa fazer uma grande convocatória às pessoas que estão vendo a gente. O exercício do vínculo é o exercício da empatia. E o exercício da empatia é o exercício de colocar-se no lugar do outro. Nós temos que voltar a fazer uma pergunta que de tão básica nós temos esquecido. Se eu estivesse nessa situação, o que eu gostaria que os outros fizessem por mim? Porque, veja, não é o atendido, é o meu pai que está ali. É o meu irmão que está ali. É a minha avó que está ali. São pessoas que não são do meu convívio, mas são pais, avós e mães e tios e primos de outras pessoas. Se nós fizermos o exercício do vínculo, da empatia e de colocar-se no lugar do outro, nós vamos conseguir fazer essa grande convocatória no Brasil todo para que nós consigamos transformar o mundo. Ninguém mais pode ser invisível. Eu tenho a impressão, Grazi, de que o novo tempo é o tempo em que ninguém mais será invisível. E vocês buscam essas parcerias ou hoje em dia essas parcerias também já procuram vocês? Nós temos as duas experiências, né? Nós temos as duas experiências. 50-50%? Geralmente é isso, geralmente é isso. Ainda hoje a gente precisa correr atrás das pessoas, mas, e aí veja, você é um exemplo disso, né? Você espontaneamente se colocou à disposição. Você generosamente se colocou à disposição. Já se formou um vínculo. É verdade, podemos dizer razão. Que aqui já tem vínculo. Tem razão. E a gente só quer expandir. Perfeitamente. E essa é a parte bonita, né? Veja, você conheceu Clarice, voluntária do Vincular. Vocês duas criaram uma amizade, mas a amizade de vocês duas não foi para vocês duas. Se tornou serviço para muitas outras pessoas. Você se torna próxima a mim. Nós nos colocamos juntos a serviço de outras pessoas. O que nós queremos fazer com todo mundo que está assistindo a gente é que as pessoas que estão assistindo a gente entrem nesse nosso vínculo. Não somente no meu e no seu, dessas pessoas todas que estão aqui conosco, porque nós podemos fazer sim um novo tempo. Quando nós não teremos mais ninguém invisível, quando ninguém mais vai precisar pular o muro, quando ninguém mais vai precisar procurar no lixo o que comer. Nós temos que realizar isso. Mas que para isso não fique só na utopia, porque quando a gente fala, parece uma utopia. Sim, sim. Parece, porque os tempos, como disse, são estranhos. Isso. Mas que isso não fique nesse lugar. A gente está aqui, todo mundo, convocando vocês para fazer parte desse vínculo. Para doar o que e quanto puder.
porque a casa necessita urgentemente desse vínculo, dessa doação, desse afeto, desse carinho, do coletivo, de empatia e de amor. Não Então, é? façamos isso juntos. Histórias assim acontecem todos os dias na Casa Vincular. E para que a gente possa avançar, construir um novo espaço, a gente precisa da sua ajuda. Então doe o quanto puder. Nesse novo tempo, nós precisamos e temos urgência de mais vínculo, mais amor e transformação.